Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Salve botequeiros, salve meus nobres pensadores do bar, salve, salve, está começando mais uma rodada, mais uma mesa, mais um episódio do Filosofia de Boteco, o boteco onde Platão, Aristóteles, Descartes, Kant estão conosco para numa rodada arregada de uma porção de dadinho de tapioca e uma cerveja bem gelada, possamos deliberar, confabular sobre a vida. Hoje é o terceiro episódio, o episódio número 3 do Filosofia de Boteco, e hoje veio à minha mente uma postagem de um story que o meu cunhado realizou na rede social do Instagram, compartilhando um trecho de um vídeo de uma produção, de uma entrevista do pensador, do filósofo Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, professor de filosofia no Brasil, nas universidades brasileiras de maior renome, ilustríssimo pensador, tenho uma grande admiração, no qual era abordado questões sobre a modernidade, sobre os dilemas do pensamento contemporâneo. E na postagem do meu cunhado, ele colocou alguns dizeres que eu não vou saber transcrevê-los, passar exatamente como foi, mas a ideia era a seguinte, a ideia que o meu cunhado quis passar com base no que era proferido pelo professor Pondé no vídeo. Os dizeres eram mais ou menos o seguinte: valores perdidos, geração Nutella, algo assim. Tinha mais alguns dizeres, eu não me recordo. Dessa postagem, quando eu a visualizei, e meu cunhado, ele tem os seus 30 e poucos anos, não é mais um garoto, mas também não podemos dizer que ele é um senhor. Ele está justamente no ápice do seu vigor físico e intelectual, no meio da vida média, está lá na sua virilidade total. E com essa postagem, com esses dizeres, eu me encuquei, de forma a pensar no que ele havia escrito junto com o conteúdo do vídeo, valores perdidos, geração Nutella. Eu fiquei, caramba, será que perdemos nossos valores? O que seriam os nossos valores que outrora supostamente tínhamos, conforme implicitamente ou até explicitamente o meu cunhado queria trazer a ideia de valores que nós tínhamos, que nós perdemos? Que valores foram esses? O que significaria essa geração Nutella? O que seria isso? Aonde deu-se início a essa derrocada de valores que ensejou numa nutelização da nossa geração, da nossa comunidade humana, E, novamente, ele não é uma pessoa de idade, mas é uma pessoa bastante culta, bastante letrada. Então, ainda mais me encucou o fato de alguém jovem, não necessariamente da geração atual, Ele tem os seus 30 e poucos anos, então é de uma geração até anterior à minha, mas também não é alguém tão antiquado
adequado, tão vivido a ponto de ter vislumbrado mudanças, revoluções, a ponto de enxergar uma realidade tão distoante da que viu na sua infância com a atual. E nisso me surgiu à cabeça a derrocada dos valores, dos nossos valores. E para isso eu tentei visualizar algum pensador que abordasse essa questão de uma forma bastante crítica, bastante singular. E para esse episódio número 3, estaremos acompanhados do ilustre ou até mesmo infame pensador alemão Friedrich Nietzsche, que irá nos expor a questão da derrocada dos valores humanos na modernidade. Bom, tratar sobre valores já é algo deveras conturbado, deveras complicado, dado a natureza do objeto de estudo. O valor é algo muito complexo de ser abordado, tem diversos prismas, diversas óticas, diversas lentes que podemos analisá-lo. Pode ser uma lente jurídica, pode ser uma lente sociológica, uma lente econômica. Há inúmeras formas de tratar valores. E para complicar ainda mais, abordar sobre o prisma nietzschiano é para botar para fuder mesmo. Porque Nietzsche, né, é um pensador, talvez um dos mais turvos que a filosofia nos produziu. Nietzsche, pensador do século XIX, né, nascido em 1844 e faleceu em 1900, é um pensador que rompe com qualquer paradigma. Diferente do que a história da filosofia nos proporciona, com Descartes, com Spinoza, com Kant, todos esses escrevendo suas obras, suas teses de maneira bastante ordenada, bastante lógica, com parágrafos que se seguem, ideias e pensamentos que se concatenam de uma forma harmônica e racional, né? Você consegue ver uma estrutura por trás do sistema desses pensadores. Em Nietzsche você não visualiza isso. Nietzsche, ele provavelmente, caso prestasse o vestibular do Enem ou algum vestibular que exigisse uma redação, alguma produção literária, textual, Nietzsche, nos moldes atuais do sistema educacional, não tiraria nota nenhuma positiva. Era um 0 na certa. Por quê? Porque Nietzsche, ele escreve justamente em forma de aforismos. E tais aforismos, né, se dão conforme as ideias, seus pensamentos lhe aparecem. Então surge um pensamento na cabeça de Nietzsche, surge alguma ideia, alguma frase, algum conceito, algum assunto a ser abordado, e ele simplesmente transcreve o que der na telha. Ele não se preocupa em um parágrafo ter a ver com o outro, não se preocupa em um livro começar de uma forma e concluir em harmonia com essa forma. Não tem nenhum problema. Ele não realiza aquele roteiro que se tem para a produção textual de um vestibular, de você fazer primeiro um esboço, fazer primeiro um rascunho das suas ideias e posteriormente hierarquizar um parágrafo inicial, um parágrafo de complementação e um parágrafo de conclusão, por assim dizer.
né? Conforme o Enem, essas provas de vestibulares que exigem um texto para avaliação, Nietzsche não realizava isso não. A publicação dos seus livros é justamente esse esboço. Ele não realizou esboço e posteriormente os corrigiu, posteriormente os sistematizou. Ele é um filósofo assistêmico. Não há um sistema estruturado. Todavia, não se engane, ele é assistêmico, mas há um pensamento muito bem elaborado, muito bem estruturado, ainda que de forma aforística, de forma mística e bastante turva. Então Nietzsche é um pensador que dá bastante trabalho para o seu intérprete. Dito isso, né, visualizado que Nietzsche não tem uma lógica sistemática, uma lógica cartesiana de montar a sua bibliografia, montar a estrutura do seu livro de maneira que facilite a compreensão, o mesmo se dá com os seus temas. Eles não estão separados integralmente em obras. Você não vai pegar uma obra de Nietzsche que vai abordar somente a moral, uma obra que vai abordar a questão da religião, uma obra que vai abordar a epistemologia. Não, você vai localizar o pensamento dele espalhado integralmente em todas as obras, seja de forma de aforismos e máximas, de alegorias, ou até mesmo numa narrativa fictícia, como é a obra Assim Falava Zaratustra. Então, para você ter uma compreensão do pensamento de Nietzsche, é necessário a leitura quase que integral dos seus livros para você extrair sempre o que vinha à cabeça dele, sempre o que ele cogitava e compreendia, para você também ter a compreensão da realidade pela ótica de Nietzsche. E para dar início a essa análise sobre os valores, né, sobre a questão que foi colocada em pauta, né, a derrocada dos valores, Nietzsche primeiro irá falar sobre a genealogia da moral. Para você primeiro falar da queda dos valores, você tem que falar como eles surgiram. Para algo cair, deve primeiro ter sido levantado. E essa questão da gênese, da apoteose dos valores, da moral, dos costumes, das regras, Nietzsche vai trabalhar de forma mais elucidada na sua obra Genealogia da Moral, onde ele vai tecer justamente uma genealogia. Ele vai fazer esse trabalho de procurar quem é o pai, quem é a mãe, a árvore genealógica, quem que gerou, quem é o antecedente, quem é o criador da moral. E essa genealogia, essa busca pela origem, pela gênese da moral, Nietzsche irá propor uma realidade em que há uma arena de gladiadores, há um local em que há quem luta e há quem assiste à luta. Os que lutam são os soldados, os guerreiros, são os bravos gladiadores. E dentro dessa perspectiva, um bom guerreiro, um bom soldado, um bom lutador é aquele que vence, é aquele que consegue derrotar e aniquilar o seu adversário, é aquele que tem mais capacidade técnica, maior força, maior destreza, maior agilidade. E em contrapartida, o derrotado, o perdedor, é um lutador ruim, é um lutador fraco, impotente, patota, desprezível, não merece aplausos, não merece louros. Essa é uma perspectiva inicial, é uma moral dos guerreiros, é a moral da técnica e da força, da virilidade. Ou você é bom ou você é ruim. Só que isso é uma realidade
que favorece o bom lutador, né? É uma realidade que o bom lutador, o lutador ágil, o lutador forte, domina e aniquila seus adversários. Esses adversários derrotados, esses adversários que sucumbiram, eles se ressentem com essa situação. Eles não gostam de não ter o aplauso, não gostam de sofrer nas mãos de quem é melhor que eles. Então, o que eles fazem para conseguir vencer os seus adversários? Porque na força e na habilidade eles não conseguem. Eles não têm a agilidade, eles não têm a flexibilidade, não têm a resistência de um Rocky Balboa, não têm o músculo potente como Mike Tyson. Eles são esquálidos, fracos, impotentes. E o que eles fazem? Eles concebem que a dicotomia não é bom e ruim, é bom e mal. Bom é aquele manso, é aquele que não maltrata, é aquele que não oprime, é aquele que sofre calado. E mal é o agressor, é o opressor, é aquele que utiliza da força, da coerção física para suplantar o outro, é aquele que utiliza-se da sua potência para suprimir o mais fraco. Por conta disso, a moral dos guerreiros é suplantada pela moral dos escravos, dos perdedores, dos fracos, dos derrotados. É o sindicato dos bundões que aniquila a sociedade viril dos guerreiros. Tendo suplantado a sociedade guerreira, os fracos, os oprimidos, conseguem instaurar o sistema moral, o sistema de regras morais, os valores, porque agora eles conseguiram aniquilar a força dos guerreiros. Os guerreiros passam a enxergar que são maus, eles ficam com o sentimento de culpa, o sentimento de ressentimento pela maldade supostamente causada contra outros. E disso eles acabam abdicando de suas potências, de suas habilidades. Eles largam a luta, eles saem da arena e se submetem a uma meia-culpa, a uma expiação. E diante disso, é muito maior o número de derrotados do que vencedores. A moral é muito mais fácil de ser implantada, é muito mais tranquilo você, em maior número, conseguir aniquilar o grupo de menor número. Porque, venhamos, é muito menor o número de bons lutadores, de lutadores que não perdem, de lutadores que utilizam-se o máximo do seu corpo. Em contrapartida, os lutadores fracos, sem técnica, sem nenhuma repertório de luta, esses são em demasia, abundantes. Perdedores é o que mais há no mundo. E em consequência disso, né, essa instauração da moral por detrimento da moral guerreira, né, dessa moral, cria-se essa ditadura da moralidade de rebanho. E como que se forma, como que se opera essa realidade? Essa realidade se opera da seguinte maneira: esses guerreiros que perderam, essa sociedade dos fracos que passa a dominar, ela não é só perdedora no campo de batalha, ela é perdedora na vida. Ela não sabe lidar com a vida como ela é, ela não sabe aceitar o mundo da vida, o mundo físico, o mundo da matéria em que algo nasce e algo morre. Não aceita que as coisas são devir, as coisas são fugazes, que tudo perece, que tudo acaba. Eles não aceitam isso, eles não sabem aceitar que o tempo devora. Cronos devora pedras e crianças. O fraco, o perdedor, não aceita isso. E aí, para poder suplantar os vitoriosos, os fortes, os singulares, os únicos, os guerreiros,
que venciam, que aceitavam a vida como ela é, pela lei do mais forte, pela técnica, pela sua singularidade em sua existência, pelo seu propósito único, cria-se então a imagem de que o mundo da vida é mau, é ruim, o mundo da carne é terrível. E para isso temos que nos afastar dele, temos que buscar o que esses perdedores, agora vitoriosos, agora dominantes, concebem: o mundo ideal. Bom, e esse mundo ideal, né, essa construção, essa abstração que os fracos, que os perdedores fazem, os ressentidos com a vida fazem, é para aniquilar e causar a destruição de qualquer força vital, qualquer força de vida, qualquer movimento dos guerreiros. Então, qualquer um que ame a vida, qualquer um que ame o mundo, qualquer um que queira desfrutar da máxima energia que o mundo lhe proporciona, é ruim, é mal, deve ser extirpado, deve ser educado, domesticado. E deve-se viver, deve-se agir, deve-se projetar para um mundo extrasensível, para um mundo extramundo, para um mundo fora da vida, para um mundo superior, para um mundo inteligível, como Platão concebia, para um mundo cósmico, como Aristóteles concebia, para o paraíso, como Cristo concebeu, para o mundo das coisas como elas são, para o imperativo categórico, como Kant concebia. Nietzsche visualiza nessas construções, nessas abstrações da filosofia, dos racionais, dos idealistas, a maior mentira que a humanidade criou para si. Nietzsche critica veementemente o mundo ideal, o mundo, entre aspas, verdadeiro, em contrapartida do mundo real. Para ele, a construção de que o mundo real é ruim, é só aparência, é só mentira, é só fugacidade ruim, isso aniquilou o homem. E tudo isso começou com Sócrates. Sócrates, o primeiro pensador ocidental de renome que trouxe à baila a razão. Quando Sócrates profere que a razão deve predominar, quando Sócrates tenta racionalizar o homem, Nietzsche enxerga um estupro à natureza humana, uma deturpação, uma aniquilação da nossa força, da nossa natureza, dos nossos instintos primitivos, dos nossos impulsos de arte e de vida. Com a razão ficamos anjos sem asas, cortados, domesticados, ficamos aniquilados por uma ordem falsa de perdedores que não aceitavam a derrota no campo de batalha. E esses perdedores, esses homens que são ressentidos com a vida como ela é, ressentidos com os mais fortes, ressentidos com tudo que o mundo da vida, o mundo da carne lhe proporciona, Nietzsche vai chamá-los de nihilistas, o que é algo bastante conturbado, bastante ambíguo, porque na história da filosofia e até no senso comum, tem-se que o termo nihilista é alguém que não tem valores morais, não tem nortes éticos, não tem sentido em nada, não dá valor a nada, tudo é vazio, tudo é nada, nihilismo, nada. E Nietzsche rompe com essa concepção e pior, ele rompe e não avisa em suas obras. Você só vai compreender o que Nietzsche fala quando usa o termo nihilismo quando você enxergar o quadro todo. A sua abordagem de nihilista, ela é justamente o contrário. Para Nietzsche, o nihilista não é o que não acredita em nada, o que não tem valores, o que é
antiético, por assim dizer. Nihilista, na doutrina nietzschiana, é aquele que nega a vida, que nega o mundo, que se ressente do mundo, que busca abstrações suprassensíveis, que tem um paraíso para o pós-vida em que tudo lá é diferente da vida. Por quê? Porque todo o paraíso não tem morte, todo o paraíso não tem pobreza, todo o paraíso só tem amor. E a vida? A vida tem morte, a vida tem tristeza, a vida tem pobreza, a vida tem ódio. Então você acaba construindo todo um sistema paradisíaco, metafísico, para se refugiar dos problemas, das mazelas que você não aguenta no mundo da vida. Nietzsche vai falar, você é um niilista, você é um utopista, você não aceita como as coisas são e busca criar coisas que você pode utilizar para oprimir quem está vencendo o jogo da vida. Você está perdendo o jogo, não sabe lidar com a derrota e faz o quê? Vou criar um sisteminha onde eu ganho. Por quê? Porque o paraíso é para quem sofreu, o paraíso é para quem apanhou, o paraíso é para todo aquele que soube dosar os seus instintos, que soube negar a vida em detrimento da eternidade. E Nietzsche dirá, isso é um niilista, você nega a vida, isso é algo terrível, isso é algo que deve ser descartado, algo abominável. Por quê? Porque essas construções são falsas, são quimeras, são ídolos de barro, oco, qualquer martelo, qualquer pancada se esfacela. E é essa natureza oca, frágil, raquítica dos ídolos, dos nossos valores que nos foram legados por fracos, por ressentidos, essa suprasensibilidade do mundo, essa eternidade, essa idealização do bem que vai entrar em derrocada e Nietzsche irá dizer que o mundo está entrando num estágio de transvaloração dos valores. E o que seria essa transvaloração dos valores? Essa transvaloração seria a ruptura, a mudança da moral, dos valores, dos tais ídolos que nós erigimos, eliminando os ídolos suprassensíveis, os ídolos de mundos ideais, os ídolos antigos, por uma moralidade, uma estrutura de valores axiológica vitalista, isto é, uma moral que recompense a vida como ela é, a vida terrena, e não que proponha um mundo eterno, um mundo paradisíaco, né? Então essa ruptura ela aconteceria, segundo Nietzsche, quando os ídolos antigos fossem derrubados, aniquilados e ídolos da vida, ídolos verdadeiros, né, reais e não idealistas, fossem erguidos. Mas Nietzsche também, né, ele tem a noção, ele tem a segurança de que isso não seria instantâneo, não aconteceria a ruptura dos ídolos antigos, né, dos deuses que nós tínhamos no passado, eternos, ideais, transcendentais, pela moral da inteligência, da força e da vida, né? Essa mudança, né, essa transvaloração não é instantânea, ela é gradual, ela é lenta, ela é árdua, ela deve trazer uma carga de uma ruptura toda metafísica, não é apenas uma mudança simples. Então essa mudança que acontece, esse processo, ele carregaria em si uma essência de sair do homem antigo para o que Nietzsche iria chamar de super-homem ou além do homem, né? Porque se romperia com o homem antigo, o homem racional, o homem socrático e traria para a tona uma moral em que a vida fosse celebrada e não idealidades, criações abstratas e matemáticas, né? Então,
Nietzsche visualizaria na nossa civilização contemporânea, que valoriza o Estado democrático de direito, que valoriza a ciência, que valoriza coisas como comunidade, justiça social, é um estágio ainda niilista, um estágio ainda que precisa derrubar alguns ídolos. Por quê? Porque os ídolos fracos não são somente a religião antiga, Deus ou as ideias platônicas, o cosmo aristotélico, o imperativo categórico de Kant. Os ídolos que erigimos na modernidade e na contemporaneidade, tais como o Estado, a ciência, o coletivo, todos estes também domesticam o homem, são quimeras, são frágeis, também são negadores da vida, né? São niilistas. Até mesmo o niilista comum, aquele que nega a existência de valores, que nega tudo, que é um indivíduo que abraça o nada, Nietzsche também irá criticá-lo. Então, pegando o que meu cunhado quis passar, né, com a ideia de uma geração Nutella, uma perda de valores, junto com o conteúdo do professor Pondé, Nietzsche irá visualizar que a nossa civilização, o nosso estágio, o nosso espírito do nosso tempo é niilista, ainda é fraco, ainda não alcançou o super-homem, ainda estamos no estágio socrático, ainda estamos no estágio em que a vida e a arte e a nossa potência é celebrada. E você deve estar se perguntando, mas e como atingir esse super-homem, né? O que seria esse super-homem? Porque Nietzsche, quando ele trata dessa questão, ele fala que o homem é a ponte entre o macaco, né, o primata, e o super-homem. Nós somos apenas um estágio de transição, nós somos somente o meio, o veículo, um elo de uma corrente que vai de uma ponta animalesca e primitiva até uma ponta em que se celebra a vida e se instaura uma moral forte e viril, né? E esse elo é o homem, esse caminho é o homem racional, é o homem socrático, é o homem das ideias, o homem harmônico, é Apolo, o deus da luz, o deus bonito, o deus organizado, né? E Nietzsche irá propor que devemos transvalorar esses valores, romper com esses paradigmas antigos de idealidade, de uma moral absoluta, de verdades absolutas, para atingirmos esse super-homem que ele tanto profere com o Zaratustra, né, o pensador persa, que é um personagem que Nietzsche traz à tona, portando voz do super-homem. E esse super-homem, né? Esse super-homem nietzschiano não é o mesmo da DC Comics, né? Não é o Henry Cavill que Nietzsche se refere, não é o homem de aço, o homem kryptoniano. O super-homem é um construto de Nietzsche para expor o homem que consegue suportar a transformação de abandonar os valores antigos, os valores ideais e construir uma moral própria, uma moral que valorize a vida, valorize o mundo terreno, a força, a inteligência, abraçando-se ao seu destino e vivendo toda a sua plenitude vital, a sua plenitude de força, de inteligência, de astúcia, de beleza e de gostos, né? E esse abraçar a sua existência, o seu destino, Nietzsche vai chamar de amor fati, amor ao fado, amar toda a carga da existência como ela é, amar o mundo como ele é, e não querer transformar o mundo, transformar as questões que você não suporta em provações para um mundo superior, como uma fuga, um escape. Na verdade, Nietzsche está querendo construir, querendo conceber que a realidade como ela é deve ser amada, não só tolerada, mas amada. Não se trata de tolerância fati, é amor fati, é amar a existência na sua totalidade, na sua essência, na sua aparência, na sua dor, nos seus espinhos, no arranhar das pedras. Isso Nietzsche irá expor que o super-homem, aquele que superou a existência racional de Sócrates, as ideias de Platão, irá viver
a plenitude de sua existência, né? O amor ao fado, é você não fugir da realidade, é você amar a realidade como ela é, sem querer transformá-la. E algo mais, Nietzsche irá falar, não se trata só de amar essa realidade, viver nela da forma como ela é viver e existir como se você vivesse dessa realidade inúmeras vezes. Você deve viver, você deve agir como se você tivesse que repetir essas ações, a sua forma de existir, a sua forma de viver, todo o seu aspecto vital, como se você tivesse que repetir inúmeras vezes. É isso que Nietzsche irá chamar de eterno retorno, essa moral de você viver, agir, se portar como se tudo que você faz, você tivesse que fazer novamente e novamente e novamente. Por quê? Porque se você está vivendo de uma forma que você não gosta, que você sente sofrimento, que você sente angústia, que você não sente prazer, que você não se coloca como alguém vencedor, Nietzsche já dá um alerta. Não está vivendo do jeito correto. Você tem que viver como se a eternidade te trancasse num Ouroboros, numa cobra que morde o próprio rabo, num loop infinito. Porque somente assim, quando você viver uma vida que gostaria de repetir, uma vida em que você não pode escapar, você terá atingido a sua plenitude, a sua felicidade, o seu vigor. Somente assim o super-homem estará instaurado na Terra, né? Ele amando o fado, amando a realidade, vivendo da forma em que, se tivesse que repetir, como se num tormento do Doutor Estranho para o Dormano, inúmeras vezes, você fosse feliz, você tivesse gozado de toda a vida, somente assim você terá superado a existência socrática de valores fracos, de uma moral repressora, de uma moral que é reativa, né? Por quê? Porque os reativos, né? Os guerreiros perdedores, eles não agem como os guerreiros vitoriosos. Os guerreiros vitoriosos são ativos, eles são senhores de si mesmos, agem pelas suas pulsões, agem pelos seus impulsos de vida, pelo seu tesão de viver. E os reativos, em contrapartida, eles não agem, eles reagem. Reagem em que forma? A sua ação visa impedir a ação do ativo. O reativo só existe por causa do ativo. O reativo é um obstáculo, é um empecilho para a ação do ativo. Ele é uma parede, uma mureta, pare, é a placa de pare, é as regras, não faça desse jeito, não é assim, é do meu jeito. Ele é um estorvo para a vida, para a ação do ativo, para aquele que é senhor de si mesmo, para aquele que goza de sua plenitude. Então, trazendo tudo isso que nós colocamos à baila, né? Essa questão da moralidade de Nietzsche, dos valores, é bastante claro que a nossa civilização é muito longe do que Nietzsche concebia como uma sociedade vitalista, né? Ela é uma sociedade muito menos transcendental, né? Muito menos religiosa como outrora foi, mas longe de se colocar como uma sociedade que preza pela força, pela inteligência. Nietzsche até expõe que a queda dos deuses, né? A morte de Deus, não significa que necessariamente outros deuses falsos também não se erigiriam como a ciência, como o Estado, como justiça social, comunidade humana. Então essa problemática da contemporaneidade, dessa ruptura dos valores antigos, não necessariamente colocou os valores de vida, colocou outros deuses nos pedestais dos deuses caídos, né? Então Nietzsche ele vai trazer esse diagnóstico tanto de genealogia quanto de uma autópsia, né? Ele mostra que houve a morte de deuses, né? Houve a queda de ídolos. Nós somos os assassinos de deuses. Nietzsche irá dizer, nós matamos Deus. O sangue dele está em nossas mãos. Nós erigimos e destruímos ele, né? E em contrapartida, né, nós erigimos outros em seu lugar, outras abstrações, outras quimeras que ainda impedem a gente, né, impedem o ser humano de atingir
o super-homem. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima.